Esse vídeo aqui vai ser uma análise de Marc Guiu, jovem da base do Barcelona, que foi contratado para o Chelsea, e vamos falar um pouco sobre a pré-temporada dele. Olá, eu sou o Iago e sejam bem-vindos a mais uma análise do canal Esporte Analisando. Bom, Marc Guiu é um jovem da base do Barcelona, como eu falei no início do vídeo, que já começou com um hype muito grande, porque logo quando ele subiu, o Xavi, que era treinador do clube na época, falou a mesma coisa que ele falou para muitos jogadores, como Fermín Lopes, Pablo Gavi e outros jogadores. Ele falou que ele já estava pronto para o profissional, mesmo com apenas 17 anos. Basicamente, resumindo o que ele falou, ele diria que ele seria mais ou menos o que é o Lamine Yamal agora. Porque você vê o Lamine Yamal aí com 16 anos já estava sendo titular do clube. Agora com 17 o cara está sendo convocado para a Espanha, ganhando a Eurocopa, marcando gol, sendo importante tanto na Espanha quanto no Barcelona. Com 17 anos, o moleque acabou de terminar o ensino médio. Então meio que o Marc Guiu, ele quis dizer que seria algo parecido. Tipo assim, isso meio que é provado, né, na primeira partida dele. Tipo assim, o cara estreou, saiu do banco, com 23 segundos de jogo ele marcou gol. E foi literalmente o gol do 1-0 contra o Sevilla, com 23 segundos de jogo. Aí ele foi jogar uma partida na Champions League, como quem não quer nada, contra o Anderlecht, e marcou o gol no final do jogo. O gol que empataria a partida para o Barcelona. Só que o time ainda conseguiu tomar um empate no último minuto do jogo. E meio que essa fala do Xavi ficou um pouco hipócrita, porque ele literalmente não deu mais oportunidades para o Marc Guiu jogar. Aí ele voltou para a base, continuou destruindo lá na base. Basicamente tudo que eu tô falando já mostra para vocês que ele é somente uma joia a ser lapidada. Só que dá para melhorar ainda mais o que eu tô falando, porque basicamente na base qualquer elenco que ele jogasse, seja o Barcelona ou a seleção espanhola, eles iam jogar pra ele. Basicamente é isso. O esquema da seleção de base, principalmente, mas até o Barcelona também era basicamente baseado pra ele. É basicamente o Chelsea atualmente com o Cole Palmer, é basicamente o Barcelona da época que o Valverde era o treinador, que eles só jogavam pro Messi, é basicamente tudo isso. E tipo assim, eu acho que ele é melhor do que muitos outros alvos que o Chelsea estava atrás, como Samuel Morodion ou John Duran. Se duvidar, ele é melhor até que o David Washington, que infelizmente não joga, melhor do que outros bons da base como Dujuan Richards, Rooney Stutter e Donnell McNally, muito melhor do que o torcedor em campo, jogador albanês de futebol da posição atacante, cujo nome é Armando Broja, e, se duvidar, ele é do mesmo nível que o Jackson. Ou seja, ele basicamente tem total condição para ser titular, mas caso o Nkunku jogue de atacante, aí já é outra história. E claramente ele vai vir para o time titular porque ele ganha um salário muito maior do que jogadores mais consolidados do elenco, ganha salário maior do que o próprio Nicolas Jackson, que é o titular do clube, e por isso ele vai vir para o time titular, para o time principal, porque ele tem um salário de mais ou menos ali 6 milhões, 5 milhões por aí. E analisando a principal característica dele, que no caso é o ataque, né? Já que ele é atacante, ele mostra ser um atacante que é um pivô e ao mesmo tempo ele consegue ser um camisa 9,5, que lembra bastante um pouco aquele Harry Kane do Tottenham ou o Haaland do Borussia Dortmund. Não tô comparando, mas eu só tô dizendo que lembra bastante, porque é meio que a característica, né? O Haaland, ele às vezes voltava para buscar a bola e na correria para fazer gol. Ou o Harry Kane, que sempre tá lá voltando para buscar a bola e fazendo passe. Só que ele não é muito de fazer esse jogo, ele é mais um Osimhen. Por mais que seja uma função que ele não faz tanto, é uma característica que ele tem de fazer essa função se preciso. Deixa eu gravar meu vídeo, rapaz. A minha análise sobre o Marc Guiu. Basicamente, ele é um dos caras mais criativos que a gente tem. Ele é aquele tipo de atacante que todo time quer ter. Foi isso que eu disse, basicamente. E agora eu tenho que comentar sobre a pré-temporada.
Mas antes eu tenho algo muito importante sobre ele que eu acho que seria interessante pra falar, que eu vi num vídeo do Corvo, que também é sobre o Mark Guiu, que é uma característica dele muito interessante, que é a defesa, cara. Tipo assim, não é a coisa mais importante pra ele, porque ele é um atacante, mas ele até que defende bem, cara. Tem vezes que ele volta pra marcar, ele defende muito bem. Isso me chamou bastante atenção, cara. Que é algo interessante, porque não é algo útil pra ele, mas é algo que ele tem como característica, que é saber defender pelo menos um pouco. Tipo assim, nesse mesmo vídeo que eu coloquei, vai ter alguns lances dele que ele tá defendendo, que ele voltou pra defender algumas vezes. Vai ter esses clipes aqui. Então, agora eu vou começar a comentar sobre a pré-temporada dele, mas se você tá gostando do vídeo, já vou te pedindo, de sempre, né, deixar o like, se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo para aquele seu que vai gostar desse tipo de vídeo, que gosta de análise, que curte o Chelsea, Mark Guiu. Beleza, vamos lá. Sobre a pré-temporada dele. Bom, o primeiro jogo foi contra o Wrexham. Não foi nada demais. Quando ele jogou bem, né, naquela partida. Me impressionou bastante. Eu não esperava que logo na primeira partida dele ele fosse jogar tão bem. Não foi nada demais assim. O Chelsea mesmo, não, o Guiu e alguns outros jogadores como o Ikuku foram bastante bem nessa partida, curti bastante. Agora a partida contra o Celtic, não teve muita coisa sobre ele nessa partida, a não ser o primeiro lance dele, que foi no ataque, então aqui a gente pode passar batido. Também tivemos o jogo contra o América, que foi onde ele marcou o primeiro gol dele, um gol de cabeça e muito oportunista. O nome dele já tava meio que dizendo, eu vi muita gente fazer essa piada, o nome dele já tava meio que dizendo Mark Guiu. Não marcaram, deixaram ele livre e marcou o gol do 2-0. Naquele momento, o jogo terminou 3-0 para o Chelsea. Tivemos também o jogo contra o Manchester City, que ele começou na reserva, mas quando ele jogou bem. Ele entrou, eu até tava comentando com um amigo meu, que eu tava assistindo com ele na hora, que fazia falta o Mark Guiu naquele momento da partida, porque, cara, o Mark Guiu, jogador sensacional, cara. Ele jogou muito, entrou, mudou bastante a partida, não chegou a fazer gol, mas ele mudou bastante a partida no momento em que ele entrou no jogo. Tivemos também o jogo contra o Real Madrid. Eu não tenho muito o que comentar porque eu nem lembro como é que foi aquela partida. Pra ser bem sincero, a partida foi bem ruim pro lado do Chelsea, na verdade. Eu não lembro nem se eu assisti o segundo tempo, cara, de tão ruim que foi. E o jogo contra a Inter de Milão, Mark Guiu melhor daquela partida. Tivemos até um gol do Gutchoco no final, se eu não me engano. O Mark Guiu participou daquele gol, não tenho certeza. O Mark Guiu, cara, naquela partida contra a Inter de Milão principalmente, provou algo ali que, pô, a gente percebeu na hora que ele é um jogador super dedicado, cara. Tu vê toda hora ele fazendo pressão ali no Sommer, que é o goleiro da Inter, toda hora ele tava lá pressionando a zaga pra tentar pegar a bola, toda hora tava lá atacando, mas sempre parando no Sommer, porque o Sommer tava inspirado, tava catando tudo naquela partida. Pô, Mark Guiu é um jogador muito dedicado e percebam que o Chelsea acertou muito contratando esse jovem. Talvez uma das melhores contratações que o Chelsea fez nessa era Blue Cott, Todd Boehly, que não é de fazer muita contratação boa. A gente percebeu isso porque, cara, um jogador incrível a gente achou ali do nada. Foi uma aposta. Pra ter noção, o cara ganha. Era pra ganhar mais salário que o Palmer, só que aí o Palmer renovou, agora vai ganhar mais. Só tem alguns jogadores que ganham mais do que ele. Vou pesquisar até aqui no site. Os únicos jogadores que ganham mais do que ele atualmente são somente Mudryk, Cole e Chukwuemeka ganham o mesmo que uma. Só Malang Sarr que saiu ganhava mais do que ele. Adarabioyo, Palmer, Caicedo, Kepa, Cucurella, Enzo Fernandes, Nkunku, Chilwell, Fofana, Reece James, Sterling e Lukaku, que estão para sair, ganham mais do que ele. Para vocês terem noção, o cara ganha 5 milhões, vai ganhar 5 milhões por ano, o suficiente a 100 mil por semana. Guiu, senhoras e senhores, 18 anos. Rapaziada, eu quero terminar logo esse vídeo, eu tô com sono. Já faz um tempo que eu gravei esse vídeo, mas esqueci da existência dele. Tem quase uns 2 meses que eu comecei a gravar. Enfim,
Vamos falar um pouco sobre aquele gol que ele perdeu contra o Servette. Ok, é comum de acontecer, tá? Tem muita gente, torcedores do Arsenal, do Tottenham, do próprio Chelsea, falando sobre esse gol que ele perdeu. Isso é comum, cara, vai acontecer, porque ele é apenas um jogador jovem de 18 anos, tá aprendendo ainda. E por mais que seja meio vergonhoso perder um gol desses, acontece com todo jogador, tá ligado? Já aconteceu isso com o Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar. Se duvidar, até o Pelé já perdeu gol assim. Então, é comum disso acontecer. Os craques erram assim, por que os jovens não vão? Né? Então, ainda é muito novo pra gente estar falando muito sobre esse lance, tá ligado? Mas enfim, espero que ele não se abale com esse lance, com as críticas que ele recebeu. Porque tem muito impaciente que não liga pra isso, tá ligado? Mas enfim, acabei de terminar esse vídeo em pleno dia 20 de setembro. O que começou a ser gravado, sei lá, em julho ou agosto. Enfim, né? É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Como eu já falei no vídeo, deixa like, se inscreve, faz esses negócios aí. Compartilha pra aquele seu amigo fã do Chelsea. Tchau, meus nobres. Até o próximo vídeo.